boa tarde a todos. Bem-vindos à mais uma palestra da nossa série de conferências virtuais do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Essa série de palestras vem da disciplina Seminários 1, 2 e 3, que a partir do semestre passado começou a ser realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade. Essa integração vai ser adotada para os futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização dessas conferências virtuais de forma virtual, para garantir a segurança de alunos, professores, funcionários e convidados. O nosso convidado de hoje é o arquiteto André Rezende. Ele vai apresentar a palestra Forma e Comportamento, Novos Desafios no Planejamento Urbano. O André é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado no Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha e experiências profissionais em empresas de arquitetura e planejamento de destaque no Brasil e na França. Atualmente, ele se dedica na especialização da ciência de dados e Big Data, com foco principalmente na aplicação de aspectos de estudos urbanos. Essas habilidades altamente desenvolvidas envolvem programação, abordagens estatísticas, ferramentas de mapeamento digital para análise, previsão e visualização de dados. Agradeço muito a contribuição do André e passo a palavra para ele iniciar aí a sua palestra. Muito obrigado, André, boa palestra e estarei aqui caso você precisar de alguma coisa. Beleza, obrigado. Boa tarde, primeiramente, a todo mundo. Queria, antes de tudo, agradecer ao convite da PUC, do André, do Fernando, que são professores seus e são dois amigos. E queria dizer que eu estou muito feliz e muito orgulhoso de participar disso e de apresentar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui nos últimos anos. Bom, vou falar rapidinho sobre a minha experiência aqui e sobre a minha experiência e sobre o que a gente faz no 300, tá? E vou apresentar uns projetos para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho aqui, como é trabalhar com urbanismo aqui e, sobretudo, trabalhar com dados, que diria que não é só uma tendência, mas também é uma necessidade hoje em dia, frente ao que a gente produz de dados e toda essa complexidade que a gente é capaz de produzir, de trabalhar hoje em dia. Tá? Bom, como o André disse, eu sou arquiteto, sou formado pelo UFMG, e desde 2015 eu vim para Barcelona, vim fazer um mestrado aqui no Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, que é um braço da Politécnica da Catalunha. E no meu primeiro ano eu tive contato com o workshop com os arquitetos Pablo Martínez e Mar Santa Maria, que era um workshop de cartografia e de trabalho com dados para essa finalidade. E eu posso falar para vocês que desde o primeiro slide, assim, eu olhei para aquele trabalho e pensei que era com aquilo que eu queria trabalhar. Eu, então, entrei em contato com eles e dediquei bastante para aprender esse ofício e tudo mais, aprender as ferramentas, e no fim do meu primeiro ano no mestrado fui convidado para trabalhar lá, e no fim do mestrado fui convidado para ficar, e lá estou desde 2016, ou seja, 4 anos que eu estou no escritório. Tá? Bom, então, sobre o escritório, sobre o 300 mil, quem nós somos, antes de tudo? Nós somos um escritório de urbanismo, um escritório de planejamento urbano, tá? Só que nós fazemos planejamento urbano, nós fazemos urbanismo num âmbito de... Eu vejo muito menos de desenho, mas muito mais no âmbito de entender a cidade e de fazer propostas para essa cidade dentro da infraestrutura que existe, tá? Só que, ao mesmo tempo, no 300, nós somos uma espécie de think tank, que é como se fosse um grupo de reflexão de novas metodologias para trabalhar esses dados nesse âmbito urbano. Eu diria que não é exagero nenhum eu afirmar que
dentro dos nossos projetos, dentro do nosso trabalho, a gente passa muito mais tempo analisando os dados e analisando o comportamento das cidades, analisando o que acontece nessas cidades, do que projetando mesmo. O nosso trabalho é muito entender e analisar essa cidade e não só fazer propostas. A gente gasta muito mais tempo analisando do que propondo. A proposta é o último passo, digamos assim. E dentro do escritório, quem nós somos todos arquitetos urbanistas. Hoje, dentro do escritório, nós somos cinco arquitetos, cada um com uma formação diferente, por exemplo, todos com a formação tradicional. Então, nós temos desde o Pablo, por exemplo, que formou com foco em questões históricas e renovação de patrimônio, só que, ao mesmo tempo, todos nós somos desenvolvedores. Desenvolvedor nada mais é do que uma palavra chique para programador. E por que todos nós somos, eu digo que todos nós somos programadores? Porque com a quantidade de dados que a gente trabalha, com toda essa complexidade dessa matéria-prima que a gente tem, essa habilidade é primordial. Não tem como a gente trabalhar com essa quantidade de dados, com essa quantidade de informação, sem ter um nível de programação. Então, no escritório, por mais que cada um trabalhe numa parte específica do projeto, todos nós no escritório sabemos, em certo nível, programar. Além de programadores, né, desenvolvedores, nós somos também designers, né, como basicamente todo arquiteto. E, acima de tudo, nós somos comunicadores. E por que comunicadores? Porque nós trabalhamos com política pública, nós trabalhamos com o interesse público. Todos os nossos projetos são ligados a interesse e políticas públicas. E uma das coisas mais importantes para que essa política pública funcione é a capacidade da gente disseminar essa informação e colocar essa informação para o público e para o grande interessado dessa informação, que é o cidadão. Tá? E dentro desse panorama de quem nós somos, como nós fazemos isso? Bom, nós fazemos utilizando ferramentas de GIS, que, por exemplo, o QGIS, que eu imagino que vocês já sejam familiarizados, né, que é uma ferramenta de cartografia. Nós trabalhamos com programação, claro, com ferramentas de análise e visualização de dados. E com isso, com essas ferramentas, nós fazemos esse design, nós fazemos esse planejamento urbano. Tá? E por que nós trabalhamos assim? É uma frase que pode soar um pouco inocente, mas perto dos projetos que nós desenvolvemos, eu acredito que não é, que é a nossa força motivadora é que nós queremos mudar as cidades. Como eu disse, a gente trabalha basicamente com projetos de interesse público, com parcerias com o poder público de Barcelona e com o poder público de outras cidades. E como que a gente vai mudar como que a gente vai mudar essa cidade? A gente vai mudar essa cidade, claro, com políticas públicas. Políticas públicas são a ferramenta para mudar o que é necessário para o cidadão. É a política pública que vai atuar na vida direta do cidadão. E como que a gente vai... Nós somos uma empresa, como que nós vamos atuar diretamente nas políticas públicas? Com a nossa análise, com o entendimento que a gente faz desses dados, a gente vai desenvolver um trabalho de consultoria para esses agentes públicos e fornecer essas análises, fornecer esses dados para que eles tomem decisões e para que decisões sejam tomadas com uma consciência da realidade que nós estamos tratando. E como a gente chega lá para fazer essa consultoria para os agentes públicos? De novo, com disseminação. Disseminação dessa tecnologia, dessa informação. Todo projeto nosso, todo projeto interno nosso, todo projeto que a gente é encarregado, vira uma publicação, seja um site na internet, seja um artigo científico, seja um artigo em um jornal. Vocês vão ver que todos os projetos que eu vou mostrar aqui têm essa peça publicitária, digamos assim. E com essa disseminação, com essa informação, com esse poder de passar essa informação,
a gente consegue chegar nesse poder público, a gente consegue propor essas mudanças, a gente consegue pressionar, mas não num sentido negativo da palavra, para que mudanças sejam feitas. A gente consegue mostrar os problemas que estão acontecendo, consegue comunicar esses problemas para que decisões sejam tomadas. E quando eu digo que nós fazemos planejamento urbano, quando eu digo que a gente faz urbanismo, o que a gente faz exatamente? Bom, basicamente, a cidade hoje é um gerador incrível de dados, né? E o que a gente faz basicamente nessa análise, o que a gente faz basicamente nesse trabalho, é adicionar na nossa análise camadas e camadas e camadas de informação. A gente vai adicionando camada de informação, a gente vai entendendo a complexidade do problema e a gente vai chegando nessa massa complexa que é um centro urbano hoje em dia. Então, a gente analisa dados e a gente analisa informações de diversas fontes. A gente analisa, por exemplo, onde as pessoas moram. Vocês vão ver que a grande maioria dos mapas e dos projetos que eu vou mostrar são na cidade de Barcelona. Aqui nós temos, por exemplo, um mapa da densidade demográfica de Barcelona, ou seja, onde as pessoas moram mais, onde é mais denso e onde é menos denso. Aqui, quanto mais claro a cor, mais densa, mais gente tem por metro quadrado, e quanto mais vermelho, quanto mais forte essa cor, menos denso é. Tá? A gente analisa também os usos, como que essa cidade se organiza em função de seus usos. Esse mapa ele parece confuso num primeiro momento, só que ele mostra em cada lote da cidade qual é o uso predominante desse lote, se é um uso de habitação, se é um uso de comércio, um uso industrial, um uso institucional, se é um uso de escritórios. No caso aqui a gente, um pouco ao contrário do que é em Belo Horizonte, a gente separa escritório de comércio, sabe? Comércio geralmente é a loja, comércio geralmente é aquela coisa ali no primeiro andar, que o público tem um acesso direto, e os escritórios são o que acontece no restante do edifício, né? Além de como que essa cidade se organiza, a gente analisa também onde que essas pessoas moram, onde que elas trabalham, por exemplo. Aqui a gente tem um mapa que essa cor magenta, por exemplo, é onde as pessoas são as habitações da cidade e o amarelo são onde estão os escritórios. E o azul é exatamente a sobreposição dessas duas informações. Então, onde que as pessoas moram em Barcelona e onde que elas trabalham em Barcelona. Além disso, a gente analisa como essas pessoas se locomovem, onde estão os carros dessa cidade, o que está acontecendo, quais que são as vias que são obstruídas, digamos assim, por veículos, e onde que está menos. A gente analisa também como que essas pessoas se comunicam, como que essa comunicação dentro da cidade acontece. Esse mapa mostra o fluxo de tweets do Twitter, né, da rede social, e onde que essas pessoas tweetam primeiro e depois elas vão para outro lugar. Por exemplo, a pessoa de manhã tweeta da sua casa e depois ela vai trabalhar e tweeta do seu trabalho e depois vai sair à noite e vai tweetar de novo. E como que acontece essa movimentação de informação dentro da cidade. A gente analisa também como que as pessoas andam em sua vizinhança. Quais que são os caminhos mais próximos dessa pessoa, quais são os caminhos que essa pessoa faz no seu dia a dia, quais que são os caminhos que ela prefere tomar no seu dia a dia, na sua rotina, e quais que são os que ela toma raramente, dentro ali do contexto que ela vive, né? A gente analisa também como que as pessoas gastam dinheiro, porque o dinheiro é um elemento importantíssimo dentro da cidade. Então, onde que as pessoas estão gastando esse dinheiro? Para onde esse dinheiro está indo? Qual é a quantidade de dinheiro que essa cidade está movimentando? Onde que, na cidade que movimenta mais dinheiro, onde que está movimentando menos? E, finalmente, analisando toda essa gama de informações, toda essa complexidade, todo esse mundo sem fim de dados que a cidade produz, a gente sobrepõe tudo e daí surge essa análise. O nosso primeiro trabalho sempre é gerar uma infinidade de mapas, uma infinidade de análises, e essa infinidade vai
vai ser o ponto de partida do nosso diagnóstico, do nosso projeto. Aqui, nessa animação aqui, eu estou mostrando uma série de mapas, uma série incontável de mapas, e isso são os mapas de um projeto nosso. Isso são os mapas que a gente gerou antes de ter a primeira reunião, digamos assim. É o mapa que o projeto começa, a gente senta, pega todos os dados, limpa e pinta, e coloca na tela, a gente faz uma coisa visual, coloca no mapa, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente entender de que problema que é esse que nós estamos tratando. Tá? E só entendendo essa complexidade, essa quantidade de camadas de informação, que a gente é capaz de propor saídas, que a gente é capaz de entender o que está acontecendo e de que tipo de problema que nós estamos falando. Esse primeiro projeto que eu vou mostrar é um projeto que chama A Última Milha. Tá? O que é a última milha? A última milha é um termo utilizado muito no setor de informação e de telecomunicações e de logística. A última milha, basicamente, é o que o consumidor final recebe, sente de toda a cadeia de produção de um serviço, de um produto. Por exemplo, a última milha seria quando você faz uma compra num site na internet, o que acontece entre o centro de distribuição desse site e a sua casa. Ou seja, vai uma pessoa lá com um veículo, vai pegar o seu pacote, vai andar todo o caminho e vai chegar na sua casa com o seu pacote. Você não sabe se ele está transportando quantos pacotes que ele está transportando, você não sabe onde que ele está parando, mas o que ele está fazendo está influenciando a cidade em algum nível. E, há um tempo atrás, teve uma especulação do que aconteceria com Barcelona com o aumento da demanda de e-commerce. Com as pessoas comprando mais na internet, com as pessoas recebendo mais produtos na internet, saindo menos de casa para comprar. E o que aconteceria com a cidade, com o tráfego da cidade, como que isso influenciaria na vida das pessoas. E isso aconteceu um tempo atrás, e na época a gente nem discutia a possibilidade de ter uma pandemia que ia trancar todo mundo dentro de casa e que todo mundo ia comprar muito mais coisas na internet. Então, o que a gente fez? A gente pegou, mais uma vez, um tanto de dados, a gente pegou uma infinidade de dados, a quantidade de habitação, a quantidade de escritórios, de comércio, pegamos leitura a demografia, claro, pegamos a demografia por idades e juntamos com informações que a gente tem de outras pesquisas, que são estimativas, por exemplo, da quantidade de pacotes que uma pessoa entre 18 e 25 anos compra no mês, por exemplo. E a gente tentou estimar o crescimento dessa demanda durante um determinado período. Tá? E, estimando isso, a gente tentou entender, a gente tentou prever, utilizando, claro, algoritmos de previsão de dados, algoritmos de previsão numérica, a gente tentou entender como que isso ia influenciar na cidade, onde que ia aumentar a demanda e onde que ia diminuir. O que ia acontecer nas principais regiões de Barcelona. Aqui, por exemplo, esse mapa ele mostra essa previsão e, por exemplo, o ponto magenta seria esse crescimento, seria o que a gente espera que vai acontecer com a demanda do e-commerce. Pessoas em suas casas que estão comprando coisas na internet e vão receber na internet. Tá? Aqui, esses dados são... cada pontinho desse é onde é um estacionamento permitido em Barcelona. Então, onde que o camarada vai pegar o carro e vai estacionar para entregar o produto na sua casa. Tá? E a gente pegou essa estimativa e a gente tem uma leitura fornecida por parceiros da quantidade de carros, igual eu já mostrei no mapa anterior, que existem em cada uma das vias da cidade, e a gente julgando esses dados, julgando essa estimativa de crescimento e os dados reais, os dados de coleta de quantidade de veículos, e tentando entender o que acontece com o tráfego dentro de Barcelona. Quais são as principais vias que esses veículos vão pegar e qual é essa ramificação que eles vão utilizar, por quais vias que eles vão passar, como eles vão afetar em cada lado da cidade. Essa animação aqui está mostrando a quantidade, se de cada ponto
cada porta de Barcelona, digamos assim, de onde está vindo a região metropolitana de Barcelona. Se de cada porta de Barcelona vai vir uma quantidade X de veículos, e se esses veículos tivessem que visitar cada casa de Barcelona, tivessem que parar na frente de cada casa de Barcelona, qual é o caminho que esses veículos vão pegar? Então, claro, utilizando programação, claro, utilizando os dados de tráfego, de sentido de via e tudo mais, a gente pôde especular esse caminho e entender qual que é, no contexto de hoje, o que aconteceria com Barcelona. Quais vias que vão colapsar, quais vias que estão subutilizadas, quais regiões das cidades que estão subutilizadas, quais regiões das cidades que estão superutilizadas. E a gente apresentou esse problema. Então, trabalhando junto com um parceiro que é especialista nessa questão logística, uma proposta que surgiu foi: e se a gente dividisse a cidade em pequenos centros de distribuição, e cada carro desse que viesse de fora de Barcelona, ao invés de ir para uma casa, ao invés de parar num edifício, ele parasse num centro de distribuição que a entrega fosse pertencente, e a partir desse centro de distribuição, a sua entrega fosse feita por bicicleta ou a pé. E a gente tentou otimizar a cidade de Barcelona nessas regiões, nessas sub-regiões que seriam formadas por esses hubs, né, por esses centros de distribuição. Esse mapa aqui mostra cada pontinho preto desse seria a localização ótima de um centro de distribuição, levando em consideração toda essa questão dos caminhos, qual é a distância de cada ponto desse para a sua vizinhança, e quantos minutos uma pessoa levaria a pé, por exemplo, para atingir o ponto mais longe desse centro de distribuição. E aí, a gente, colocando assim, a gente especulou o que acontecia com o tráfego. Se antes o tráfego estava aquele emaranhado, aquela árvore de veículos chegando na cidade, distribuindo essa mercadoria, e se eles chegassem no centro de distribuição, o que aconteceria? E surgiu, e a gente entendeu essa proposta. A gente entendeu que o que aconteceria. Em alguns pontos, por incrível que pareça, essa proposta seria, às vezes, até pior, porque um carro teria que chegar e voltar, e ele faria o mesmo caminho 2 vezes, sendo que um ponto, às vezes, não teria nem tanta demanda, assim. Mas a gente fez isso e o resultado do trabalho foi essa sobreposição das duas propostas, da proposta vigente e da proposta dos hubs. E apresentamos para o poder público isso para ser entendido o que acontece. Então, esse primeiro projeto, a ideia de mostrar ele é como que a gente trabalha, como a gente junta essa infinidade de dados e como que isso afeta no nosso projeto e como que isso afeta no nosso dia de trabalho e o tipo de problema que a gente lida. Ou seja, mesmo trabalhando com parceiro, mesmo trabalhando com uma empresa, mesmo sendo uma empresa, nós estamos trabalhando diretamente com o interesse público. A gente está trabalhando com política pública, que é a fluidez da cidade, que é como a cidade vai ou não receber essa quantidade de compra, né? Cada vez o e-commerce está mais comum. Tá? Aqui eu vou mostrar um próximo projeto que é bem breve, que na verdade é um projeto unicamente de análise, que é, como eu disse no início, a importância da gente ser comunicador no nosso trabalho. Quando a pandemia começou, a gente ficou trancado em casa, né? Barcelona fez um lockdown extremo não no sentido negativo, mas extremo no sentido que todo mundo ficou em casa. Chegamos a ter níveis de 95% de adesão do lockdown. Todo mundo se trancou em casa, e o reflexo que a gente teve, estava em casa, eu tinha 2 ou 3 dias que eu estava trabalhando de casa, e a gente conversando, a gente falou, vamos entender o que acontece com essas pessoas trancadas em casa? Então a gente pegou dados que a gente já tinha, dados que a gente era acostumado a trabalhar, e começou a produzir mapas. Aqui a gente tem um mapa da população de Barcelona. A gente tem um mapa de onde as pessoas estão e onde que elas não estão, né? Assim, tentando uma memória fotográfica do primeiro mapa que eu mostrei lá.
essa região central que está mais clarinha é exatamente aquela região lá em cima que era menos densa. E a gente começou a sentar em cima desses mapas e desses dados e tentar entender o que estava acontecendo com eles. Então a gente analisou onde que essas pessoas estavam, a gente analisou aonde estão as habitações dessa cidade, porque não necessariamente a quantidade de pessoas está ligada à quantidade de habitações, né? Porque tem regiões que vai ter uma habitação, vai ter várias pessoas, tem região que as pessoas vão morar, vão morar em menor número. A gente viu qual que é o tamanho médio dessas habitações, ou seja, onde essas pessoas, em que tipo de lugar que essas pessoas estão trancadas em casa. Elas estão trancadas num apartamento grande, ou elas estão trancadas num apartamento pequeno, elas estão trancadas num apartamento grande, cheio de gente, ou elas estão trancadas sozinhas? Porque, de modo algum, eu estou questionando o isolamento, que eu acho que é vital para a gente hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que algumas pessoas vão estar trancadas dentro de casa com 5, 6, 7 pessoas, né? E às vezes num apartamento menor. No caso, em Barcelona, os apartamentos são muito menores que os apartamentos de Belo Horizonte. Qual é o reflexo na renda mensal dessas pessoas desse aluguel? Ou seja, essas pessoas estão morando num lugar, essas pessoas às vezes estão perdendo emprego, essas pessoas às vezes estão recebendo menos. E o que o aluguel que essas pessoas pagam nesse apartamento, que às vezes não é o ideal, influencia na sua renda mensal? O que vai acontecer com essa pessoa nesse mês que ela está trancada? O que o aluguel significa para a renda dessa família, dessa pessoa que está morando? Barcelona tem um problema de aluguéis muito caros. Barcelona é uma cidade que o custo de vida, de um modo geral, não é tão caro, mas os aluguéis de Barcelona são muito caros, relacionados à qualidade da habitação, relacionados ao salário mínimo. Então, qual que é a porcentagem do salário dessa pessoa, do ingresso dessa pessoa mensal, que incide sobre esse aluguel? A gente pode ver aí que a gente tem níveis de 77% do ingresso num aluguel no mês. Se essa pessoa tem um ingresso menor no mês, ela tem um problema. A qualidade a qualidade da construção que essa pessoa está, ou seja, essa pessoa está num prédio super antigo, num prédio mal cuidado, essa pessoa está num prédio com problemas, ou ela está num prédio novo, essa pessoa está num prédio, numa casa legal, essa pessoa está numa região legal da cidade. No caso, a qualidade aqui do que a gente tem, ela é ao contrário. Quanto menor o número, melhor é o edifício que ela mora. Tá? Qual é a porcentagem desses lares que não dispõem de aquecimento? Lembrando que a gente entrou no lockdown na primavera, ou seja, estava frio aqui em Barcelona. Então, pessoas estavam trancadas dentro de casa, pessoas estavam, às vezes, com problema de saúde, pessoas estavam com as janelas todas fechadas porque estava frio e não tinham aquecimento, ou seja, a gente tem que levar em consideração isso. Onde estão as pessoas mais velhas de Barcelona? Onde que elas moram? Porque, como a gente sabe, principalmente na primeira onda da pandemia, foi uma população muito atingida por essa pandemia. E, por outro lado, onde estão as pessoas mais jovens? Onde que estão essa força trabalhadora, digamos assim? Não que as pessoas mais velhas não sejam, mas muitas vezes elas são aposentadas. E onde essas pessoas estão? E, finalmente, aonde estão os tais dos serviços essenciais? Porque durante o lockdown a gente estava autorizado a sair de casa só para ir na farmácia e para ir no supermercado. Então, onde esses equipamentos estavam em relação à sua casa? Você tinha que andar pertinho ou você tinha que andar muito para chegar no seu supermercado, na sua farmácia? E você ia ter em contato com várias pessoas. Como que isso ia influenciar? Como eu disse inicialmente, todo trabalho nosso vira uma publicação. E eu vou colocar aqui só de exemplo, esse trabalho dessa análise sobre o confinamento do Covid virou um artigo no El País. Assim que a gente fez esse trabalho, a gente publicou esse trabalho no El País para
como eu disse, para a gente disseminar essa ideia, disseminar que, claro, todo mundo tem que trancar em casa, claro, a necessidade do confinamento é vital hoje em dia, era vital em março e está ficando de novo, mas o que significa para essas pessoas? E para a gente sempre foi muito importante essa informação, esse conhecimento que a gente gera ser público e as pessoas terem contato com ele. Então, esse projeto, que era um projeto interno, foi um projeto que a gente não foi comissionado, mas foi um projeto que a gente fez e publicou e levou para o país com o intuito de informar as pessoas do que ia acontecer com elas nesse período, tá? Depois desse projeto, o projeto que eu vou mostrar agora é um projeto que no escritório a gente tem um apreço muito grande, que é o plano de usos da Cidade Velha, tá? Que é um projeto que foi super premiado e é um projeto que a gente chegou, eu diria, num nível de excelência nessa questão de entendimento urbano, entendimento desses dados e de como aplicar esses dados para a vida real, tá? A Cidade Velha é a cidade antiga de Barcelona, é a parte antiga de Barcelona, tem outras partes antigas, claro, mas é a parte que muita gente no Brasil conhece como bairro gótico. O bairro gótico é um dos bairros do distrito da Cidade Velha. É um bairro que tem ruínas, umas ruelinhas super estreitas, um tanto de beco, são edifícios antigos, são edifícios super próximos uns dos outros. Ali no primeiro andar, por exemplo, é super difícil de entrar ar, é super difícil de entrar luz. Mas ao mesmo tempo é um bairro, é um distrito muito vivo, um distrito que tem muito restaurante, tem muito bar, tem muita coisa para fazer à noite, tem muita coisa cultural, museu, centro de exposição. Eu falo com um nível de propriedade, porque eu moro na Cidade Velha e eu moro numa dessas ruelinhas. Eu tive até que fechar a minha cortina, porque se meu vizinho passasse ali no apartamento da frente, vocês iam achar que ia ter alguém dentro da minha casa. E eu vejo isso todos os dias, eu vejo esse conflito, porque num bairro que é tão denso, numa região, desculpa, num distrito que é tão denso, numa região da cidade que é tão densa, tão cheia de pessoas, tão cheia de locais, e que vive com turismo o dia inteiro, vive com bares, restaurantes, atividades comerciais diversas, é uma região de muito conflito social, tá? E eu já falei isso outras vezes, o conflito que eu falo não é um conflito, não é uma briga, não é um conflito negativo. O conflito social é onde as partes dessa vida urbana se friccionam ali. Aqui a gente tem dois depoimentos de duas pessoas, dois moradores da Cidade Velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, em que a pessoa mais nova, pelo nível de ruído da rua, pela quantidade de barulho que acontece na rua da Cidade Velha, ela começou a sofrer de problemas de ansiedade, problemas de nervoso mesmo assim. E, por outro lado, a pessoa mais velha, de tanto barulho, ela tinha que viver no verão. O verão aqui em Barcelona é muito quente, com as janelas fechadas, porque ela não aguentava dormir com o barulho que acontecia na rua. Então, a gente tinha um problema. A gente tinha uma região que precisava de certos ajustes, por assim dizer, e que sofria com esse problema desse desajuste social entre as atividades econômicas, que, claro, são muito importantes, mas a vida dos seus habitantes, a vida da sua população que mora ali, que paga seus impostos também, assim como as atividades comerciais, e tem sua vida diretamente afetada por esse tipo de problema, tá? E foi um projeto que a gente uniu todo esse conhecimento de dados, toda essa gama de dados, toda essa gama esse tanto de fonte, toda essa infinidade, essa riqueza de informação que a gente tem na cidade, com a participação popular. E isso gerou esse projeto que a gente tem tanto orgulho de ter feito e eu tenho tanto orgulho de mostrar aqui, tá? Então, a necessidade era... Qual era a necessidade? A necessidade era regular as atividades comerciais da Cidade Velha. Fazer o que a gente chama aqui de plano de usos. O plano de usos é como se fosse a lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte, só que só para atividades comerciais. É basicamente aonde a gente pode colocar cada atividade comercial. Aonde que a gente pode colocar um bar,
aonde que a gente pode colocar um restaurante, aonde que a gente pode colocar uma vendinha de coisa pequena, onde a gente pode colocar um supermercado, onde a gente pode colocar uma boate, né? É o que a gente chama de atividades de concorrência pública, tá? E essas atividades de concorrência pública, claro, elas partem de uma iniciativa privada que vão requerer, elas têm um local, né, um local comercial, elas vão requerer essa atividade junto à prefeitura. E o plano de usos é tentar legislar sobre isso. Onde você pode colocar cada atividade e onde, se você colocar essa atividade, vai ser negativo para a cidade. E vai gerar esse conflito. Vai gerar esse conflito no caso, o ruído, né? No caso, o que é um mote desse projeto, tá? Então, como sempre, a gente começou o projeto se debruçando sobre dados e dados e dados e mais dados da Cidade Velha. Essa parte demarcada aí no meio é o distrito da Cidade Velha, tá? Ao sul, para quem não conhece Barcelona, ao sul é o mar, é onde tem a marina, tá? Onde estão os barcos e tudo mais. A gente tem um parque dentro da Cidade Velha e essa região bem adensadinha. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas até o contorno dos quarteirões, vocês conseguem, é bem fácil de identificar onde é essa cidade medieval, essa cidade antiga, e onde é a cidade planejada, onde tem os quarteirões quadradinhos, bonitinhos, e onde é essa cidade orgânica, por assim dizer. Tá? Então, o primeiro passo foi se debruçar sobre os dados, foi entender a informação, foi entender o que estava acontecendo, que tipo de pessoa que mora ali, que tipo de pessoa que trabalha, onde estão os turistas, onde estão os locais, como elas se locomovem, tudo isso. Tá? Junto a isso, a gente colocou um outro dado que a gente ainda não tinha trabalhado, que é um dado delicadamente ligado a esse problema do barulho, no caso, que são as leituras dos sonômetros, dos decibelímetros, eu acho que é o nome certo em português, da Cidade Velha. Ou seja, a cidade tem uns sensores distribuídos pela cidade que ficam lendo essa quantidade de ruído o dia inteiro. Então a gente tem em todas as horas do dia quanto de ruído, quanto de barulho que esse sensor está lendo. E qual, eu diria que não foi a nossa surpresa quando a gente se depara com esse dado, que os níveis de barulho dessas leituras eram, para dizer pouca coisa, preocupantes. Tá? A Organização Mundial da Saúde coloca como saudável um nível de essa leitura que eu estou mostrando no gráfico de abaixo de 50. E nesses sensores, a gente estava lendo acima de 65, 70, 75 o dia inteiro, inclusive durante a noite. Aqui vocês têm a leitura desses sonômetros durante a noite, de meia-noite, de 11 da noite às 7 da manhã. Então, para uma leitura que o ideal seria abaixo de 50, vocês veem que em alguns lugares a gente tem, durante a noite inteira, uma leitura de quase 75, ou seja, 25% a mais. E isso influencia diretamente na saúde das pessoas, diretamente na saúde dessa população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma leitura acima de 60 ali durante a noite pode gerar desordens psicológicas, né, psiquiátricas. Acima de 50 entra já a hipertensão, acima de 40, 45 ali, você já tem problemas de insônia. Ou seja, realmente, não é que as pessoas estavam reclamando porque tinha um povo conversando perto da janela deles. É um problema vital, era um problema que estava afetando a vida das pessoas diretamente. E que era totalmente ligado a esse planejamento, que era totalmente ligado a como que essa cidade está organizada, como essa cidade está funcionando. Né? Então, junto dessa gama de dados, junto dessa massa, dessa complexidade de dados, essa quantidade de camadas de informação, foi adicionada uma das informações mais importantes, talvez, que é a informação que é a participação popular. Tá? A participação popular ela aconteceu através de assembleias, através de levantamento de campo,
que tem coisa, quando você lida com o âmbito social, você não vai resolver isso unicamente na internet, né? Você vai para campo, você vai fazer entrevista, você vai perguntar. Então, a gente esteve em contato com figuras públicas da política de Barcelona, da política do Distrito de Cidade Velha, com lideranças locais, com lideranças comunitárias, com a população do bairro do distrito. Então, junto com essas assembleias, junto com esse levantamento de campo, junto com o trabalho que a Prefeitura de Barcelona fez no site deles, que é muito parecido com o orçamento participativo de Belo Horizonte, que as pessoas podiam entrar e opinar sobre essas questões, a gente resolveu desenvolver esse projeto e entendeu que, claro, as atividades econômicas têm que acontecer, mas elas têm que ser limitadas por uma regulamentação. Elas têm que ser limitadas por uma regulamentação que entende que existe a cidade da economia, que existe a cidade do comércio, mas que essa cidade, acima de tudo, tem que ser uma cidade saudável. Essa cidade tem que ser uma cidade que o cidadão vai conseguir viver dignamente, tá? Então, a gente uniu com um grupo super interdisciplinar, um grupo que abrange uma infinidade de profissionais, com advogados, arquitetos, de novo, lideranças comunitárias, lideranças políticas, nós do escritório, com uma infinidade, e desenvolvemos um plano, um projeto de lei que, ao invés de trabalhar dentro da lógica tradicional do urbanismo, que a gente vê muito em Belo Horizonte, por exemplo, que é essa lógica do zoneamento, que você traça uma zona na cidade e fala, beleza, essa zona pode ter comércio, essa zona não pode, essa zona não pode ter... A gente não precisava fazer isso, porque com essa habilidade da programação, com essa habilidade de lidar com os dados, a gente conseguiu atacar lote a lote. E a gente desenvolveu um programinha, né, um simulador, em que a gente era capaz de pegar cada uma das licenças, cada um dos tipos de licença, bar, restaurante, boate, vendinha de qualquer coisa, licenças que podem ficar abertas até de madrugada, licenças que não podem, e estudamos dentro do que já existe na Cidade Velha, que é claro que a gente não pode desapropriar as que já existem, né? Desculpa. E trabalhamos com um sistema de saturação, que é o quê? Se a gente, um lote X, se a gente pegar no lote X e implementar 500 metros quadrados de supermercado, o que vai acontecer com o seu entorno? O que vai acontecer? Qual o reflexo desse lote no seu entorno? Porque, por mais que o lote é particular, por mais que o lote tenha ele é de um dono, mas ele reflete diretamente na sua vizinhança, por assim dizer. Ele reflete diretamente nos lotes que estão em volta dele. Ele reflete diretamente na cidade que está em volta dele, no distrito que está em volta dele. Então, a gente, junto com todos esses estudos, junto com todos esses profissionais, a gente traçou limites de que cada tipo de licença poderia atingir em cada região do distrito, e a gente fez esse simulador, que eu estou mostrando aí na tela com essa animação, que funcionava assim, você pegava um tipo de licença, você pegava uma região e mostrava, beleza, eu vou colocar aqui uma quantidade X de metros quadrados de bar, por exemplo, e como isso vai afetar. E ali saía diretamente, aqui não dá para colocar um bar, porque aqui está mais do que saturado isso, e essa micro-região aqui do distrito não suporta mais bar. Então, ou você não bota um bar, ou você bota outra coisa, você procura outro local em outro lugar. Porque aqui não pode. Tá? E foi um projeto, então, em 3 fases, digamos assim. Foi um projeto que começou com esse diagnóstico de impacto, começou com esse diagnóstico de dados, com esse entendimento dos dados, foi para o desenho colaborativo, foi para esse desenho junto com a comunidade, junto com o anseio da população local, e foi para a simulação, para a gente propor esse projeto de lei. E foi isso que a gente apresentou. Foi um projeto de lei que a gente apresentou junto com
junto com uma liderança política local, tá? E foi um projeto que visava entender, lote a lote, que visava entender em volta de cada um dos bares, cada um dos restaurantes, cada um dos supermercados, o que pode colocar ali perto e o que não pode. Onde que você pode colocar um supermercado, onde que não pode. Para esse bairro ser mais equilibrado, para esse bairro ser mais saudável para a sua população e continuar recebendo, claro, suas licenças comerciais. Tá? E fizemos esse trabalho de saturação, de exaustão de saturação, de entender onde que já não dava mais, e para propor esse plano esse projeto de lei, tá? E a gente foi para votação, a gente propôs esse projeto de lei, a gente juntou com toda essa equipe interdisciplinar, com toda essa equipe profissional, com toda essa equipe acostumada a trabalhar com essa problemática, tá? E juntamos, aqui é um pedaço da equipe, tá? E juntamos isso e fomos para votação. E por que eu falei desde o início que é um projeto que a gente tem um orgulho imenso? Porque em 2017 esse projeto foi aprovado e ele é o atual projeto regulamentador de licenças comerciais da Cidade Velha. Tá? Então, é um projeto que saiu dentro dessa especulação do dado, saiu dentro dessa especulação e foi aprovado, e é um projeto que hoje nós temos uma possibilidade que é ímpar, que a gente tem um outro projeto na Cidade Velha hoje, e a gente está podendo ver de novo, depois de quase 3 anos, o que aconteceu com a Cidade Velha, com esse projeto aprovado, e a gente tem um orgulho muito grande de dizer que o que está acontecendo com a Cidade Velha é exatamente o que a gente previu. É exatamente o que a gente, digamos... Falar que é o que a gente queria é muita pretensão, mas é o que a gente quis direcionar esse projeto para acontecer. Tá? Esse projeto é um novo modelo de governança, é um novo modelo de administração pública, é um projeto que une dados, que une essa expertise, mas que une o cidadão, e é um projeto que a gente entende que garante uma qualidade de vida nessa cidade, garante uma qualidade de vida em Barcelona. Tá? Eu vou colocar aqui bem rapidinho, assim, na verdade, um vídeo, que foi um vídeo promocional que esse projeto recebeu, porque esse projeto, além de tudo, além de toda essa questão de ser aprovado e tudo mais, foi um projeto que recebeu alguns prêmios, prêmios fora da Espanha, prêmios na Espanha. A gente recebeu um prêmio bem legal aqui na Espanha que incorporava esse projeto. E eu não vou passar o vídeo inteiro, que é um vídeo bem longo, mas que mostra bem essa pegada do projeto, que é colocar uma equipe para trabalhar e não só a gente, sabe? Bom, essa é a Mar Santa Maria, que é a... Vou deixar vocês verem um pouquinho. També és el facilitador de la solució que ens ha de permetre que la ciutat sigui aquell lloc de convivència que ha de garantir la qualitat de vida dels ciutadans. Esse é o Pablo Martínez, os dois são os fundadores do 300. E essa é a Cidade Velha, para quem não conhece, esse é o tipo de rua que eu falei. Resolució temporal, se'n pot dir un pla treballat amb sistemes d'informació geogràfics, que permet interrelacionar informació, i el més important és que es pot simular. I la simulació és la base fonamental, perquè és el que s'ha de justificar el per què es proposa per una alternativa o per una altra. In a traditional urban planning, e esse sou eu, uma belíssima participação. Analyze a city, analyze by zoning parts, and with these new technologies and with programming skills, we were able to analyze plot by plot. En definitiva, el pla fa 3 grans innovacions. Bom, queria só mostrar, para quem quiser depois eu mando o link, é um vídeo que está no Vimeo, tá? E vocês puderam ver aí um pouquinho desses profissionais falando disso, e da minha total incapacidade de falar catalão, no caso. Bom, então,
existe uma normativa, existe uma diretiva que é uma diretiva que se chama, só me desculpar, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma diretiva que se chama Bolkestein, que diz que as atividades econômicas têm o direito de se colocar na cidade do modo que elas querem e que a gente não deve limitar elas, tá? Mas a gente acredita que existe um modelo de convivência na cidade e que esse modelo de convivência deve ser, antes de tudo, saudável e garantir qualidade para o cidadão. E é por isso que a gente trabalha no 300, é por isso que a gente faz isso. Tá? É por isso que a gente prefere trabalhar com políticas públicas, porque, como eu disse no início, eu não vejo, com o tipo de projeto que a gente desenvolve, eu não vejo que é inocente falar que a gente trabalha para mudar cidades, porque é o que a gente fez. Tá? Bom, finalmente eu vou passar para o último projeto, tá? E eu falei então do projeto da Última Milha, que fala de como as coisas se locomovem na cidade, como as coisas se distribuem na cidade. Eu falei do plano da Cidade Velha, que é como a cidade existe dentro desse conflito, como a cidade se distribui dentro da lógica do cidadão e da atividade comercial. E uma questão que eu acho que todo arquiteto, todo urbanista lida sempre é: qual é a melhor cidade para se viver? Qual é a cidade ideal? O que é uma cidade boa para se viver? E isso é uma questão extremamente subjetiva. O que é melhor para mim não é melhor provavelmente para nenhum de vocês. O que é melhor para vocês não é melhor para mim. E, acima de tudo, de ser subjetivo, e o grande desafio disso nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com uma matéria que é, em grande nível, direta, é uma que não cabe discussão. Você pode mostrar o dado de diversas maneiras, você pode entender esse dado de diversas maneiras, mas o dado é o dado. A gente não tem essa subjetividade no que é o melhor e o que deixa de ser. O projeto Arturo, então, que é esse projeto que eu vou mostrar para vocês agora, surge nessa premissa, que é uma premissa de criar um modelo de ciência do cidadão, digamos assim, que é como o cidadão mede o que é uma cidade boa e o que é uma cidade ruim. Não ruim, mas qual é o melhor tipo de cidade para se viver, tá? E como que a gente pensou de fazer isso? A gente criou uma plataforma online, tá? Que ficou online, ficou no ar até pouco tempo, ela está fechada hoje em dia, tá? Que as pessoas se cadastravam, elas colocavam uma quantidadezinha de dados lá para a gente entender quem que é esse usuário, e elas tinham que participar, digamos assim, de uma dinâmica, que era, ela votava 10 vezes entre qual era a rua que ela preferiria viver. Sempre era a mesma pergunta: em qual rua você prefere viver? E a gente mostrava duas fotos do Google Street View, tá? E você votava: eu acho mais legal essa, eu acho mais legal a outra. Do jeito que você quisesse. Você só votava nisso, você só tinha esse tipo de informação. Mas por trás de cada uma dessas fotos, nós tínhamos os dados. Atrás de cada foto dessa, a gente tinha a geolocalização precisa de onde a foto foi tirada e sabia que em volta, claro, utilizando os dados que a gente sabia que em volta daquela foto você tinha uma quantidade X de habitação, uma quantidade X de comércio, de indústria, de cobertura vegetal, de espaço público. A gente tinha a diversidade de usos, né, que é muito tratado no urbanismo, a proporção entre residência e atividades não residenciais, né, atividades produtivas, digamos assim, que são os comerciais, que são os escritórios, que é a indústria, a distância para parques, a distância para praças. A gente tinha todos esses tipos de dados por trás de cada uma dessas fotos. Era um modelo de dados que tinha, se eu não me engano, 56 classificações de cada uma dessas ruas. Cada uma dessas ruas tinha 56 colunas que detalhavam exatamente o que era esse modelo urbano por trás dessas fotos. E as pessoas votavam em qual rua elas iam preferir viver,
E a gente, através de algoritmos que analisam a similaridade entre esses dados, a gente ranqueou as ruas de Madrid, aqui no caso não é Barcelona, aqui no caso é Madrid, a gente ranqueou as ruas nas ruas mais vivíveis, que é uma palavra que não existe, mas as ruas que têm maior qualidade para se viver e as ruas que têm menos, né? E a gente, claro que a gente não tinha uma foto de cada rua de Madrid, porque a nossa ideia era exatamente criar um modelo de previsão para esse tipo de situação. Ou seja, nós temos todos um conjunto de dados para a foto da direita. Ruas que não têm a foto, mas que têm dados similares, elas seriam classificadas parecida com a foto da direita? Essa era a questão. E a gente, utilizando algoritmos de previsão, a gente classificou todas as ruas de Madrid em ruas mais ou menos com mais ou menos qualidade para se viver, tá? Isso gerou de novo uma quantidade de mapas, uma quantidade de dados que a gente, claro que nessa plataforma a gente mostrava todos esses dados que a gente estava trabalhando depois que a pessoa votava e gerou esse mapa que é o mapa dessa qualidade de viver de Madrid, que vai do amarelo clarinho até chegar nesse magenta bem escuro, assim, nesse roxo aí bem escuro, que é o roxo é o lugar mais legal de se viver, o lugar que recebeu mais votos, e o amarelo é o lugar com menos votos. E é muito interessante como a gente vê isso, que mesmo as pessoas não sabendo, número um, de onde as fotos eram tiradas, porque na foto não estava falando a localização delas, então a foto poderia estar em qualquer lugar da cidade, a não ser que ela conhecesse, lógico, né, o lugar. E só que mesmo assim elas votam porque elas percebem a cidade de um modo particular. Elas percebem que aspectos dessa cidade são importantes para ela. Seja, de novo, seja por cobertura de vegetal, seja ter um comércio próximo, seja ter um parque próximo, seja ter pouco carro na rua, o que for, mas elas usavam isso ali para votar. E não foi surpresa para a gente ver que os lugares mais habitáveis de Madrid, digamos assim, é o centro cultural, é o centro histórico de Madrid, que é um lugar muito vivo, que é um lugar que perto de parque, que é um lugar que tem uma vida, e ao mesmo tempo que tem essa vida comercial, é um lugar que tem bastante gente morando, é um lugar bem vivo, digamos assim. E os lugares menos habitáveis, que também, claro, não foi surpresa nenhuma, foram as grandes rodovias, né? Porque as pessoas iam lá, via aquela rua bem vazia e claro, muitas vezes, né, quase nunca votavam por ela, né? Então, isso propiciou a gente entender o que era importante para as pessoas, quais parâmetros da cidade que são importantes para uma pessoa gostar de viver ali, para pessoas ter interesse em viver ali, para ser uma cidade agradável, uma cidade saudável para elas. E no fim desse trabalho, a gente foi capaz de colocar em números esse melhor para se viver. O que antes era subjetivo, a gente conseguiu, através desses algoritmos, através do que as pessoas estavam votando, entender no que as pessoas acham que é legal de se viver. Ou seja, as pessoas gostam de uma mistura de usos, elas não gostam de um lugar que é só residencial, um lugar que é só comercial, um lugar que é só industrial, elas gostam de um lugar que tem uma mistura de usos legal. Aqui nesse primeira barra, à esquerda, que é 0,68, a gente mostra isso, onde seria uma mistura completa, um emaranhado de usos ali, mas por mais que não é completo, mas as pessoas gostam de um 0,7 ali de mistura. Isso no caso é um índice utilizado pela biologia, sabe, de diversidade de espécies dentro de um contexto. Por incrível que pareça, pelo menos para mim, eu achava que isso seria uma coisa muito mais importante. As pessoas não gostam tanto de espaços vazios, de espaços. Aqui a gente colocou espaço público, mas esse espaço público é esse espaço vazio, esse vazio de construções, esse vazio de atividades. É claro que você gosta de um parque, é claro que você gosta de uma praça, mas às vezes para viver você se sente mais seguro, você se sente mais confortável ali com essa quantidade de vida acontecendo.
as pessoas, claro, preferem lugares que tenham uma proporção maior de habitação do que de usos produtivos. Tá? Você vê 83% de habitação, ou seja, é uma área que a grande maioria da área é habitável, porém com uma certa mistura, igual mostra na primeira barra, uma densidade construtiva média, uma densidade construtiva mediana, que não é um lugar super denso, que você mal consegue respirar, que, por exemplo, é um aspecto bem comum aqui na Cidade Velha, mas, ao mesmo tempo, não é aquele lugar vazio dessa abundância de espaço público que a gente falou na outro parâmetro ali. Elas gostam de um lugar que não é tão antigo para se morar, ou seja, aí em Madrid, por exemplo, a gente tinha máximas de 107 anos de idade para um edifício, mas elas preferiam ali algo em torno de 75, 79% anos de idade de cada um desses edifícios. E a questão da qualidade do edifício, que eu falei que aqui na Espanha é o contrário, né? Ou seja, quanto mais baixo, quanto mais longe de 10 a qualidade melhor. Claro que as pessoas preferem morar nos lugares que têm uma qualidade mais legal, né? Assim, pode ser que não seja o mais legal aí, porque às vezes a pessoa vai ver um prédio super chique e tal e vai achar que é um lugar caro e tal, mas ela prefere morar num lugar que tem uma qualidade construtiva, né? E, finalmente, com esses dados, com os votos, entendendo o que as pessoas queriam, o que as pessoas gostam, a gente pegou os nossos dados, o esqueleto dessas fotos, que a gente sabia que estava acontecendo por trás, mas o cidadão que estava votando não, e a gente entendeu o que é importante, o que dita o voto. E a gente tem aí, por exemplo, essa primeira barrinha aí, está um pouco pequena, mas isso é a orientação da rua. E o que é a orientação? A orientação da rua é exatamente se é norte, leste, sudoeste, sul. Por quê? Porque às vezes vai ser onde vai entrar a luz, onde que vai entrar, lembrando que na Europa a gente tem a questão do inverno, então onde entra luz, aonde tem a ventilação, é um lugar importante para as pessoas, né? Ou seja, lida muito com a questão da densidade e tal. O segundo lugar aí é a mistura de usos, ou seja, para as pessoas votarem é extremamente importante a mistura de usos ser perceptível, entendeu? O terceiro lugar é a superfície de parques. E aqui, quando mostra assim, a superfície de parques é muito importante, mas no negócio lá, no gráfico anterior, não era tão importante. Mas quer dizer que assim, a quantidade de parques é importante para elas votarem. Pode ser que seja inversamente proporcional, pode ser que muito parque elas vão votar menos, mas é importante. Ou seja, a pessoa bate o olho ali naquele parque, bate o olho naquela área pública, e ela já decide rápido, digamos assim, como é que ela vai votar. E a quantidade de esquinas, a forma do quarteirão, a forma do quarteirão que ela tá vendo ali. Ou seja, a gente conseguiu, através do voto, através da participação do usuário, transformar em número essa subjetividade que é o ser bom e o não ser bom para morar, que é o ser melhor, que é o ser ideal. A gente conseguiu transformar em dados, transformar na nossa matéria-prima no escritório o que é uma cidade, o que define a habitabilidade de uma cidade, o que define ela ser agradável, o que define ela ser interessante, ela ser sedutora para esse cidadão, tá? E, bom, finalmente a gente fechou o projeto do Arturo, que acontecia em Madrid, tá? Igual eu disse, e a gente começou há um tempo o novo Arturo, que se chama Mercê, na verdade, que é o Arturo em Barcelona, que a gente detalhou um pouquinho mais essa quantidade de dados, a gente adicionou coisas, removeu coisas que a gente viu que não era importante. A parte de previsão a gente trabalhou bem mais, a gente transformou isso num modelo muito mais estável, num modelo de dados muito mais conciso, e criamos essa nova plataforma agora, que é para votar em Barcelona. Eu queria convidar vocês a participarem. Vai ser bem legal se vocês puderem participar. O site está todo em catalão, tá? Mas, bom, eu acho que dá para entender. E funciona do mesmo jeito. Você vem aqui e fala, quero participar.
O site está aqui, eu posso mandar depois no site também, mas é mercê.300mil.eu. E você entra no site aqui, e você vai ser pedido para responder umas perguntas, se você precisa que o site te ensine a jogar, participar dessa brincadeira e tal. E você responde as perguntas porque uma das coisas que a gente viu, que a gente falhou no primeiro Arturo, foi segmentar esse usuário, foi entender quem que era essa pessoa que estava votando. Então você responde sobre o gênero, você responde sobre a sua idade, você responde sobre onde você mora, responde e vai lá e vota nas fotos que você prefere viver. Vou votar aqui, vou votar nessa, gosto mais dessa daqui. Acho legal esse lugar aqui. E você vai votando onde você acharia mais legal viver em Barcelona e qual é o tipo de habitação, de área da cidade que você gostaria mais de viver, não? Então, uma vez que você vota em tudo, morar debaixo da ponte não, prefiro não. E uma vez que você vota em todas as fotos, a gente tem aqui já a quantidade de votos, de pessoas que participaram, desde que a gente lançou. Tem um pequeno quadro estatístico para a gente entender quem são essas pessoas que estão votando. E a gente agradece e futuramente, claro, como eu disse antes, nós vamos publicar os resultados e nós vamos publicar o resultado desse experimento de ciência cidadã, digamos assim. Para fechar, eu queria agradecer de novo, a oportunidade, queria agradecer a atenção de todo mundo, queria agradecer ao convite da PUC, ao convite do André, e queria dizer que é muito importante saber que a gente não trabalha com dado porque é legal, a gente não trabalha porque é moda, a gente não usa machine learning porque é fancy, porque é sexy. A gente vem de um background totalmente tradicional, eu venho da UFMG, os meus chefes vêm de uma faculdade tradicional de arquitetura, eles eram arquitetos tradicionais, só que a gente viu que para entender essa cidade que a gente mora, para entender esse complexo que a gente vive hoje em dia, entender os dados é fundamental. Entender os dados, entender essa quantidade de dados que a gente gera é fundamental. E por quê? Porque esses dados, eles nos propiciam lidar com problemas de saúde pública, como a gente mostrou no projeto da Cidade Velha, questões demográficas, problemas tradicionais do urbanismo, tradicionais do planejamento urbano, mas nos propiciam também a fazer frente a novas disrupções que existem na agenda urbana, que é a influência de novos agentes urbanos nessa nossa cidade. Seja o Airbnb, com seu poder de moldar a cidade, tanto a cidade dos habitantes locais, quanto a cidade do turista, que tem um poder, muitas vezes, gentrificador, seja o poder de um Uber, por exemplo, que tem um poder sobre o tráfego e sobre a infraestrutura urbana muito maior, muitas vezes, do que a administração pública, seja o poder de empresas de entrega, que muitas vezes os seus entregadores estão ali na sua bicicleta e estão gastando uma quantidade de calorias muito maior do que a que eles estão carregando nas suas costas, ou, ao contrário, às vezes eles estão carregando uma quantidade de caloria ali que não condiz com a situação que a gente está vivendo, e esses dados nos propiciam nos colocar de frente a esse tipo de situação, nos propiciam entender essa complexidade do tecido urbano e entender essa cidade. E fazer frente a isso é importante demais para o planejamento urbano, porque, no fim das contas, o que é bonito na cidade é essa complexidade, o que é bonito é esse conjunto de informações.
e o que nos motiva é essa complexidade. Então, eu queria agradecer, falar viva a complexidade das cidades e aprendam a programar, que é muito importante. Muito obrigado pela atenção e, bom, é isso. Valeu demais, André. Muito bom, interessantíssima palestra, interessantíssimo tema. É uma possibilidade, é um ramo de trabalho aí que a gente vem abordando nas nossas aulas, nas nossas discussões dentro de sala de aula. Tá no mudo, André. Alô? Ai, a falha mais comum do século agora é falar com o microfone aberto, fechado, né? Então, muito obrigado, André. Interessantíssima palestra, interessantíssimo o tema. Obrigado, Lilian, por ter me avisado. É importantíssimo demais a relação dos dados, como esses dados se expressam no espaço, né? Eu acho que o trabalho seu mostra muito isso. É interessante ver a forma e a abordagem do escritório do 300.000, né? Uma abordagem inovadora, as relações com o ente privado, os conflitos urbanos. Eu acho que isso, apesar das cidades serem muito diversas e muito complexas, a gente está falando aqui de Belo Horizonte, cidade no Brasil, você é de Barcelona, mas assim, o autoconhecimento da cidade hoje pelo planejamento urbano é muito importante. E a forma como lidar com esses dados, levantar esses dados também, e o que fazer com eles, eu acho que só propicia a melhoria das nossas atividades, das relações, do entendimento, né? E dessa compreensão dos conflitos que você bem falou, né? Os atritos de viver na cidade, né? Estar tão próximo, viver com esse formato tão denso, né? de aglomeração humana, né, no mundo. A cidade é um evento humano mais complexo de todos. Então, eu acho que é interessantíssimo. A gente vai abrir o chat para palestras. A gente abriu o chat para perguntas, palestras não. A gente já está aqui com algumas inscritas. Professora Giovana Monteiro, queria abrir uma pergunta, depois a Ana Beatriz. Se possível, liguem o microfone, a tela, para interagir um pouco com o André. E é isso, pessoal. Fiquem à vontade. Eu vou tentando mediar aqui, ó. Pode começar, professora Giovana. Bem-vinda. Obrigada, Andrés, né? André Rezende, muito obrigada por essa fala sua e muito inspiradora. Eu falo isso porque o meu trabalho toca em vários aspectos, o seu trabalho. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com a maneira como você mostra que o poder dos mapas, né, mostra através desse trabalho todo que você tem, como o poder dos mapas, que nós atribuímos aos mapas, ele pode ser transmitido para as pessoas que usam esses mapas e que fazem esses mapeamentos. E isso é uma questão fundamental, né? Que nos leva, inclusive, a querer ser desenvolvedores, como você falou. As linguagens de programação são a nova alfabetização das pessoas, né? Então, assim, sensacional, bacana demais. Eu queria fazer várias perguntas, mas vou começar com uma, porque, por acaso, eu também sou formada em ciência da computação, então eu tenho esse lugar de fala, digamos, que é de quem quer entender qual é a origem do dado, né? Então, aquele caminhar que você colocou mapeado, tá? Inclusive em linha azul clara, logo no início, eu queria saber qual é a fonte daquele dado que mapeia o caminhar das pessoas na cidade, porque o meu trabalho de mestrado também foi, por acaso, o espaço público da rua, como síntese das reflexões do urbano. Então, assim, meu trabalho atravessa demais isso tudo que você falou, e aí tem muitas perguntas, mas a primeira seria essa. Tá, a fonte... Bom, a gente usa basicamente fonte aberta, tá? Então, a fonte, no caso que a gente usa, vem de aplicativos, esses aplicativos de corrida, por exemplo, sabe? Aplicativo de... Porque muitos deles disponibilizam esse tipo. Você tem... Eu posso falar com você um pouquinho mais na parte técnica. Você tem as APIs, né? Assim, as APIs que você consegue acessar esse tipo de dado.
E com esse tipo de dado a gente consegue buscar, né, esse caminho, digamos assim, dessas pessoas. Então utilizando... Quase todas as nossas fontes de dados são públicas, são fontes que a gente desenvolve ali um jeito de buscar na internet os dados e ficamos baixando. Nós temos todo um complexo para gerar essa quantidade de dados, né? E vem sempre dessas fontes que são já públicas, sabe? São, por exemplo, eu não lembro agora se esse projeto foi isso exatamente, mas eu sei que, por exemplo, aquele Strava, aquele aplicativo de bicicleta, de correr, eles disponibilizam uma API para baixar esse tipo de coisa. Então, é isso, são fontes abertas e, nesse caso, foi isso, sabe? Ok. Segunda pergunta, eu vou dividir a minha pergunta em algumas, mas não quero ocupar muito tempo, não, é só rapidinho, porque eu queria que você desse uma dica para os alunos que querem entrar nesse campo da programação e lidar com os dados. Então, quais são as ferramentas que vocês estão usando, as linguagens de programação que vocês estão usando, e qual um caminho que você acha interessante para os alunos buscarem esse tipo de formação também? Tá. Bom, no escritório a gente trabalha essa parte de dados, tá? Eu sou, igual eu falei, no escritório todo mundo trabalha um pouquinho com programação. Eu sou por trás da parte de dados, sabe? Por trás dessa parte da análise e tudo mais. Eu faço menos mapa, no caso, eu já fiz bastante, mas hoje eu faço menos, fico mais por trás dos dados. A gente trabalha com Python diretamente, tá? Uma coisa que na verdade, eu até esqueci agora de falar, é que a gente sempre tem preferência para utilizar fontes de código aberto, essas fontes open source, tá? Sempre. Porque a gente acredita na disseminação de informação, número 1, e a gente acredita nessa criação de comunidades. Então, por exemplo, a programação hoje em dia, você tem acesso a essas comunidades, tipo o GitHub, GitLab, que são pessoas que disponibilizam seus dados, disponibilizam seus workflows, digamos assim, para outras pessoas mexerem e tudo mais, utilizarem. Então, a gente utiliza no escritório Python diretamente, a gente utiliza SQL, que é uma linguagem para trabalhar com tabela, né? Que é uma linguagem que está por trás, inclusive, do QGIS e tudo mais. E, bom, e é claro que para fazer o site utiliza JavaScript, cada vai tendo as especificidades, mas de um modo geral é Python e SQL. Eu posso falar como que eu aprendi. Assim, eu vim para Barcelona, apesar que meu pai é professor de programação, eu não sabia programar. Mas eu sempre gostei de computador e tudo mais. Mas eu vim para Barcelona e comecei a ir atrás de curso online. Então, você vai ter uma infinidade de curso gratuito online. No YouTube tem tanto de gente ensinando a programar, desde o básico, desde o ABCzinho, assim, até ensinar machine learning, né, que é a palavra da moda, digamos assim. Então, e eu aprendi assim, eu aprendi com cursos online. Eu utilizei curso dessas plataformas de curso tipo Udemy, por exemplo, essa Udemy, que tem cursos muito bons de Python, cursos de machine learning e tal. E eu aprendi assim, e aprendi no escritório também. Como eu disse, os meus chefes, né, os fundadores do 300, eles são professores. Então, desde que eu estava lá, eles tinham essa mentalidade de me passar informação, eu cheguei lá muito cru, assim, eles sempre tiveram essa questão de me passar, de me formar. Então, mas eu acho que o caminho eu concordo com você, eu acho que a programação é uma questão de alfabetização para esse mundo novo, e acredito muito que essas ferramentas na internet, a Udemy, o YouTube mesmo, procurar no GitHub essas comunidades de programadores, a gente aprende muita coisa, sabe? Existe uma plataforma que chama Stack Overflow, que as pessoas colocam perguntas que vão de perguntas sobre filme a perguntas sobre programação. Só que são muito solícitos. Eu já coloquei várias vezes questões no Stack Overflow de coisas que eu não estava sabendo fazer na programação e recebi feedback dos usuários falando, não, é assim que faz, é assim, tá. E então é assim, é claro, assim, se você puder fazer um curso de programação é maravilhoso, mas eu acho que na internet tem muita coisa para se aprender, sabe? E principalmente o Python, que é a minha linguagem mestra, digamos assim,
é uma comunidade gigantesca na internet. Então, o que tem de gente desenvolvendo coisas, desenvolvendo cursos, desenvolvendo livrarias, bibliotecas para Python, é uma coisa sem igual. Assim, né? Então eu acho isso. E o Python é uma linguagem que, no meu modo de ver, é muito amigável para se aprender, porque ela tem poucas especificidades de sintaxe, assim, ela é menos maçante para aprender no início. Então eu aconselharia isso, eu aconselharia ir na internet e aprender Python. Assim, muito legal. Eu sou bem entusiasta. Muito, muito obrigada. Eu teria outras perguntas, mas acho que eu vou deixar para as pessoas seguirem, depois, se for o caso, a gente... Tá? Agradeço demais pelo trabalho. Obrigado a você pelas perguntas. Olha, Bia, Luísa, Valéria, fiquem à vontade, pessoal. Bruno Moraes, Lucas. Oi, André. Eu queria agradecer pela palestra, acho que foi muito impressionante ver essa área. E a minha pergunta é mais sobre a demanda e motivação, assim, que eu acho que a gente, como estudante, ter muitas ideias, mas não acreditar que isso vai sair do papel. E aí, como que funciona? Se vocês têm ideias e levam depois para o órgão público, ou é mesmo uma questão de demanda mesmo, que chega para vocês? Então, tá nas duas mãos, assim, digamos assim, tá? A gente tem a demanda direta do órgão, então, assim, claro que a gente postula para licitações, para concursos, claro, mas a gente tem muito isso de ter projetos internos. Igual eu mostrei os mapas da Covid, ninguém contratou a gente para fazer aquilo. A gente chegou e falou, vamos fazer, vamos publicar, é a demanda atual. E é por isso que eu falei da questão que é muito importante ser comunicador. Por quê? Porque se você fizer um projeto maravilhoso e guardar ele para você, ele é só um projeto maravilhoso que está dentro da sua gaveta. E você ter essa capacidade de publicar, você ter essa coisa de mostrar, de deixar público mesmo o seu conhecimento que você gerou, vai chegar em alguém e vai chegar a demanda e vai chegar esse problema. Uma hora ele vai vir. Então, eu falo, não, o projeto do Covid, ele é um dos projetos internos que nós temos. Nós temos várias coisas em desenvolvimento que é nossa. A gente começou a produzir e estamos fazendo lá, e uma hora nós vamos publicar, uma hora vai virar um artigo científico. E de novo, o Pablo e a Mar, eles têm uma veia acadêmica muito forte, então eles publicam muitos artigos, e isso, a grande ideia é, bom, existe a demanda, existe essa questão da licitação, do concurso e tudo mais, mas a gente tem problemas ali inerentes, né, problemas que estão acontecendo, que se você propor alguma coisa, propor uma análise e publicar, você está um passo na frente, né, de conseguir levar isso para algum lugar. Entendi, obrigada. Obrigado a você. Luísa? Olá, André. Primeiro, agradecer pela palestra, eu achei encantadora. Eu, particularmente, adoro esse tema do urbanismo. E eu queria fazer uma pergunta mais relacionada a essa coleta de dados, porque a gente sabe que o conceito de Smart Cities é algo que tem crescido pelo mundo, mas que é uma realidade um pouco distante ainda de cidades no Brasil. Então, como que está aí essa questão desses coletores, entre aspas, da cidade como geradora automática dessa quantidade infinita de dados que vocês têm que mapear programando, assim? Como que, se isso já está avançado aí de alguma forma, existe? Não, olha, assim, Barcelona tem um departamento de dados, tá? E que não é velho, na verdade, é um departamento super novo que disponibiliza dados. Então, assim, realmente é impossível não pensar que essa parte na administração pública aqui está um pouco mais avançada que no Brasil. Por exemplo, quando eu mostro a quantidade de habitação, a quantidade de indústria, de comércio que tem na cidade, é porque a administração pública publica isso. É um dado que está ali que a gente pode baixar, a gente pode usar esse dado, todo mundo pode. Tá? Tem o Instituto de Estatística aqui, tanto da Catalunha, quanto de Barcelona, quanto da Espanha. Então, você tem os dados
E realmente aqui é mais avançado, tá? Só que ao mesmo tempo, você tem vários dados que estão na internet. Por exemplo, igual eu mostrei, a gente mostrou o Twitter. O Twitter é um dado que qualquer pessoa vai lá e baixa. Qualquer pessoa assim, você tem que saber um pouquinho de programação, mas você consegue ir lá e baixar os dados e utilizar esses dados para suas análises. Então você vai ter no Twitter, você vai ter e existem vários artigos científicos, inclusive, mostrando como se faz isso. Como eu uso o Twitter. Tem um artigo que eu falo dele para danar, assim, que foi minha inspiração maior na minha tese de mestrado, que foi um cara, um espanhol, inclusive, que é professor no MIT, nos Estados Unidos, que ele fez uma análise utilizando o Twitter para prever níveis de desemprego. Entendeu? Só utilizando o Twitter. Só pegando o Twitter, pegando aspectos do Twitter e mapeando e mostrando como que isso está relacionado com as taxas de desemprego dos lugares que ele mapeou, por exemplo. Então, claro, você tem os dados, a administração pública oferecer esses dados é lógico que é um facilitador, é lógico que é um avanço, tá? Mas a internet é ela é um mar de dados, assim, sabe? Ela é você com essa... Por isso que eu falo tanto dessa habilidade de programação, porque você tendo isso, você consegue ir atrás desses dados, seja rede social, Twitter, no Google, até esses aplicativos no Airbnb. O Airbnb tem um site que chama Inside Airbnb, que eles colocam lá os dados da Airbnb de sei lá quantas cidades no mundo, sabe? Não tem Belo Horizonte no caso, mas tem São Paulo e Rio, se eu não me engano, no Brasil. Pode ser que tenha mais, eu não estou lembrando agora. Mas, então você tem isso, sabe? Então, realmente, assim, essa questão da administração disponibilizar é um avanço, sim, mas a internet tá aí, assim, sabe? E tem muita coisa, tem bastante coisa mesmo, sabe? Você consegue muita coisa para te dar base. E assim, por mais que a administração pública de Belo Horizonte não provê isso, mas tem um dado que chama Geoportal, se eu não me engano, que tem os dados todos lá e você consegue baixar tudo. Você consegue baixar onde está as habitações, onde está os hospitais, as escolas, os pontos de ônibus, você consegue baixar um tanto de coisa, sabe? Então, tá lá, assim. Muito obrigada. Valeu. Valéria? Ei, gente, tudo bem? Queria começar agradecendo a oportunidade, né? Agradecer aos professores, parabenizar o André pela excelente palestra. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou arquiteta da Prefeitura de Belo Horizonte, eu sou da Subsecretaria de Planejamento Urbano. André, eu só vou te corrigir, porque Belo Horizonte é uma das capitais do Brasil que tem a maior dado em relação, né, à questão urbana. Então, nossos dados estão disponíveis, abertos, né? Você pode descer em Shape e eles estão no Bergamex, tá? Se o pessoal quiser pegar, nós temos... Eu gostei demais dessa palestra, porque abre muito aí para o pessoal a importância de trabalhar com dados, né? E o tanto que a gente tem em Belo Horizonte, né? Porque eu acho que às vezes a gente desconhece esse universo porque ele é novo, né? Ele está disponível recentemente, né? Então talvez seja por isso que acho que você já não estava trabalhando aqui. Nosso plano diretor foi aprovado em 2019, né? E eu achei ótimo eu ter entrado na sua palestra, porque apesar de eu ser do planejamento urbano, eu trabalho com QGIS, eu não programo, né? Eu sou arquiteta, e meus colegas geógrafos já estão nesse nível aí que você está, né? E eles fazem... nós temos trabalhos muito legais, depois eu quero convidar todos a entrar na nossa página. Agora está fora do ar por causa das eleições. A gente não pode deixar disponível, mas depois vocês puderem entrar e ver as publicações da Secretaria, né, a Subsecretaria de Planejamento Urbano aqui de Belo Horizonte. Mas só mais uma coisa, tem algumas coisas que a gente não publica, que é até o que eu quero falar com os alunos e pedir encarecidamente que a gente sempre publique,
Porque, por exemplo, a gente tem um programa super legal, que é a Unidade de Vizinhanças Qualificadas, né, que mediu o que a pessoa faz a pé em Belo Horizonte em 15 minutos. Né? Então, assim, é um programa super legal, mas ainda não está publicado, só foi apresentado na ONA-Bipar, nesse circuito urbano do ano passado, que vai ter agora de novo. A minha pergunta é rápida e é muito em cima do que a professora perguntou, porque de tudo que você projetou, a gente está acostumado a fazer nas mesmas coisas. A gente tem um mapa de tipologia com todas as categorias, é excelente, dá para baixar o shape, mas uma que eu não lembro de nenhum trabalho a gente ter usado é onde se gasta o dinheiro. Então, assim, eu fiquei super curiosa, gente, de onde que ele pegou esse dado? Então, a minha pergunta vai bem aí, porque eu fiquei com muita curiosidade. Não sei se eu vou entender, né, falando aí para os alunos só nesse ponto, que eu não chego no nível que você está, né, mas como eu sou de dentro da secretaria e é muito dado que a gente precisa tratar, eu sei, né, montar os mapas, fazer, mas não programar, tá ok? Se você puder me dar essa dica que eu quero repassar para o pessoal. Claro. Bom, primeiro, então, desculpa por eu ter passado a informação errada. Falhou. Então, o dado de onde se gasta dinheiro, ele é um dos poucos dados que a gente usou que não é público, porque esse dado foi para esse projeto, a gente conseguiu o dado de um banco aqui do BBVA, é um banco espanhol, e era aquele dado de gasto, ele era um dado de gasto de cartão de crédito, tá? Então a gente tinha, não era um dado geolocalizado por loja, digamos assim, sabe? Não era um nível de detalhe, mas é um dado que dividia Barcelona em sub-áreas e falava, nessa sub-área se gastou tanto, num determinado período. Então, aquele dado é assim, sabe? Aquele dado foi um dado que a gente conseguiu através do banco, tá? E é um dado que, igual eu falei, ele não tem esse nível de detalhe tão grande do lote, mas ele serve como um indicador, tá? Foi ótimo. por isso. Tá? É porque a gente tem acesso a alguns que talvez vocês não tenham, porque a gente tem ISS, a gente tem uma série de coisas que talvez a gente possa fazer em termos de imposto, né? Que é o que a prefeitura tem o dado completo por causa da fazenda, mas nem sempre a fazenda abre para o planejamento, né? Que também é essa dificuldade interna. Mas foi isso, muito agradecida pela oportunidade, eu adorei, o trabalho de vocês é realmente muito bacana. Obrigada, gente. Agora é o Bruno Moraes. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Estou no PC antigo aqui, tradicional, estou sem câmera. André, antes de qualquer coisa, parabéns, maravilhosa apresentação e trabalho. Eu acho que minha pergunta tem uma pergunta ou, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que as perguntas estão indo numa linha, e a Valéria colocou uma coisa interessante, quer dizer, a sua resposta foi interessante em função da colocação dela. Os dados todos que vocês trabalham, né, são, como você colocou, são dados abertos, né, disponibilizados pela prefeitura ou por alguns órgãos assim, mas a gente tem visto aí muita análise, reflexão, críticas a respeito das empresas coletarem dados, né, dados sensíveis, não dados sensíveis, mas dados de usuários de quaisquer programas, aplicativos e tudo mais. Eu imagino, assim, como você trabalha, pelo que eu entendi, prioritariamente para a esfera pública, né? Não sei se vocês trabalham com algum tipo de serviço particular, mas queria que você comentasse isso, assim, como é que você vê essa questão assim, das empresas coletando dados dos usuários, e imagino, obviamente, fazendo esse tipo de, ou similar, análise que vocês fazem, estudo que vocês fazem, mas talvez internamente, ou de modo divulgado, e como você enxerga assim, esse cenário assim, da prioridade para a publicação para a esfera pública, né, ou seja, para a sociedade, para o bem comum, e as empresas, né, por outro lado, trabalhando aí, né, usando aí o Big Data e acessando até informações, né, que dizem que são privadas, né, mas, na verdade, a gente pode até imaginar que não sejam, nesse cenário todo assim, de investigação, de estudo sobre a cidade, consumo e vida. Tá. Bom,
Então, esse é um assunto bem delicado, né? Assim, porque existe essa discussão, tá? Essa discussão existe aqui na Europa demais, tanto que aqui tem a lei de proteção de dados, que toda vez que você entra num lugar, você tem que aceitar que esse site guarde os seus cookies, né? Você guarde o seu cachê e tudo mais. O cachê está no seu computador, mas guarde os cookies, né? E tudo mais. E aí eles falam, digamos assim, que o tipo de dado que estão usando o seu. Eu concordo que a gente não sabe exatamente o que eles estão guardando, e eu tenho certeza absoluta que eles usam esse dado. Assim, não é nem especulação, né? Hoje em dia não existe mais uma grande empresa sem um departamento de data science, sabe? E não existe do Facebook à empresa de moda, sabe? Todas as empresas têm, tá? Então, e eles usam esse dado mesmo. O que eu acho que é uma discussão, só que aí eu vou falar para você em nome meu e não em nome do escritório, né? Porque isso é uma discussão bem de ponto de vista, digamos assim. Sim. Que a gente discute, claro, no escritório, é que a gente tem que pensar em saídas, porque eu não acredito que esse mundo da proteção de dados vai existir, sabe? Assim, né? O que eu tenho medo, na verdade, é empresas conseguirem cada vez mais esconder os dados delas, os dados que elas estão utilizando. Por exemplo, já existem várias pesquisas nesse âmbito de páginas na internet. Igual eu falei, a gente usa muito dado da internet, né? Então, como é que funciona? A gente entra no site, o nosso navegador faz um pedido de dados para o servidor e o servidor devolve uma quantidade de dados que aparece na nossa tela, grosso modo. Assim, né? E já existem várias pesquisas de site que o site te devolve uma imagem, ele não te devolve a informação. Então, você está vendo o que o site está processando ali, mas você não sabe, o site é uma caixa preta, assim, você não sabe o que está por trás ali, tá? Então, eu acho que hoje, pelo menos a minha opinião, é que a discussão tinha que estar muito mais nessa de, beleza, vai ter uma licitação, por exemplo, sei lá, empresa a IBM, igual acontece, nem sei se acontece isso mais, mas a IBM controlava essa questão tecnológica do Departamento de Segurança do Rio, tá? Então, uma empresa igual essa ganha uma licitação desse tamanho, a questão pétrea no contrato, todos os dados são públicos, sacou? Eu acho que a discussão tinha que estar mais nesse sentido de obrigar esses dados a serem públicos do que de esconder, digamos assim. Porque assim, aí é meu lado de não acreditar muito nessa, digamos assim, no bom coração das empresas. Também. de que eles vão passar para a gente de livre, espontânea vontade o que eles estão usando, sabe? Eu acho que isso é um pouco... Isso não vai acontecer, na minha opinião, isso não vai acontecer. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que essa é uma discussão primordial. Assim, eu acho que essa discussão... E é por isso que, na verdade, cara, Bruno, é por isso que eu defendo tanto essa questão da programação. Sim. Porque eu acho que isso te dá, ao menos, o poder de você entender um pouco mais o que está acontecendo, sabe? Exatamente. Legal, fica menos escondido para a gente, sabe? Assim, uma vez que você entende o que está acontecendo na internet, o que é um cookie, o que o site está guardando, o que ele está deixando de guardar, sabe? Eu acho, assim, é uma visão que eu tenho, assim, que mas é uma visão complicada. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não, mas... Sim, não, sim, com certeza. É mais um comentário, não é nem pergunta. Maravilha. Obrigado. É só para colocar essa questão, né? Porque às vezes a gente passa, a gente não percebe isso, cada vez a gente consome, é mais dependente dos meios digitais, da comunicação, da interação com o digital, né? E realmente esse letramento, como a Giovana falou, ou essa informação, esse tipo de conhecimento é fundamental. Né? Já era há muitos anos e de hoje até sei lá quando é cada vez mais. Legal, bacana demais. Obrigado. Eu acredito muito que a educação tem que passar por esse tipo de revolução, sabe? Com certeza. De entender que a internet virou uma camada da nossa cidade. Né? A internet é parte da vida hoje em dia e a gente tem que aprender a viver com ela. Assim.
Demais, valeu. Obrigado. Beleza. Agora é o Lucas. Lucas Carantino. E aí, André? Beleza? Agradecer pela palestra, foi muito boa. Inclusive, eu acho que um fator bastante interessante, eu fico pensando muito quando eu vejo mapa, é porque eles trazem dados que são específicos, né? A gente não está partindo mais de algo que a gente acha, mas são coisas concretas, porque foram analisados e foram levantados questionamentos e tem um número, é algo certo, né? A gente tem uma racionalização. E antes de vocês entrarem nessa pesquisa, como vocês entram? Vocês têm uma ideia de que dado, como eu posso dizer, do resultado que vai ter? Por exemplo, assim, vamos levantar sobre alguma coisa, eu acho que vai dar mais para tal ponto, né? Mais para tal lado. E se teve alguma pesquisa que te surpreendeu e te trouxe assim um questionamento de rever algo, tipo, como posso levantar isso? De ter se surpreendido o resultado da pesquisa, assim. Tá. A primeira pergunta, desculpa, é de como que começa, né? Então, bom, tudo parte desse trabalho em cima dos mapas. Igual você falou, assim, os mapas, assim, é nossa ferramenta principal, assim, todo guia, projeto, né? nosso começa com mapa e mapa e mapa e mapa e mapa e mapa e gráfico e mapa e gráfico e mapa. Então a gente começa a sentar ali em cima daquele problema e entender o que está acontecendo, sabe? Entender o que está apresentado ali. E a gente, claro, a gente parte de uma hipótese. A gente acha que vai acontecer isso. Mas uma coisa que é muito interessante de se trabalhar com dado é que a gente começa a acostumar com a nossa hipótese estar errada. a gente começa várias vezes, a gente vai num caminho e a gente fala, pô, era outra coisa que a gente imaginava. Só que o que é interessante é que você, digamos, desfazer uma hipótese sua é um resultado, sabe? Você provar que você estava errado é um resultado, entendeu? É importante demais, assim. E porque a gente parte parte de opiniões, né? A gente parte de noções gerais, assim. Então a gente vê que a gente está errado é muito interessante, assim. E aconteceu, por exemplo, igual eu disse lá no início, aquele projeto da Última Milha, que a gente dividiu a cidade de Barcelona nos pedaços, e calculou os carros chegando. A gente achava que a diferença dos carros irem para porta e de ir para o centro de distribuição ia ser absurda, e não foi, entendeu? Foi bem menor do que imaginava. Foi bem menor do que a gente imaginava. E é um resultado. Por quê? Porque a gente poderia chegar nesse pressuposto e falar assim, vamos lançar isso, e vamos fazer uma licitação para dividir a cidade e tal, mas de repente com esse resultado não vai ser o rumo que vai ser tomado, entendeu? Assim, então acho que acontece muito da gente se ver que a gente não estava certo com a nossa hipótese, e não é um problema. Eu acho que isso igual eu falei, para mim, a gente ver que a gente não estava certo é um super resultado, assim, na verdade. Gratificante, né? A gente não precisa saber tudo, né? E isso, os mapas servem para a gente colocar olho em questões, em âmbitos que a gente não teria, assim, inicialmente. Tá? Eu acho fundamental fazer esse trabalho de amassar os dados, assim, sabe? Entendi. Obrigadão, viu? Obrigado a você. Valeu, Lucas. Agora, gente, nós estamos chegando perto aí de quase 2 horas de palestra, né? A gente já está caminhando para encerrar, já estamos quase no horário. Vamos fazer a última pergunta, que é da Laura de Sá. Oi, calma. Oi, Laura. Ai, meu Deus. Oi, vocês estão me... Pronto, cheguei. Oi, André, tudo bem? Eu queria agradecer primeiro. A palestra foi, assim, muito, muito, muito interessante. Assim, para mim, como estudante e admiradora do urbanismo, eu fiquei de boca aberta quando você mostrava os projetos e praticamente conseguiu interligar tudo que a gente, na teoria, precisa interligar, né? Que são as pessoas, quem está ali na cidade vivendo de fato, e quem
tá mais em cima, né, na administração e tal. E aí eu queria aproveitar a sua vivência belo-horizontina e a sua vivência em Barcelona e perguntar por que é tão diferente essa realidade nesses dois cenários, assim, porque essa é a sensação que eu tenho aqui. Não sei se é certa, mas é o que eu vou percebendo, sabe? Porque, sei lá, se a gente tem algum empecilho ou alguma coisa que a gente precisa trabalhar antes de fato, conseguir integrar isso tudo, ou se a gente está comendo mosca e é só começar a fazer e vai dar certo, ou, enfim, eu queria saber o que você acha, assim, da situação dessas duas cidades e por que é tão diferente. Eu acho que assim, eu acho que essa questão olhando no prisma dos dados e tudo mais, acho que primeira coisa a gente tem que entender que isso é muito novo, sabe? Assim, isso é muito, isso está engatinhando no mundo inteiro, não é em Belo Horizonte, igual eu falei, eu nem sabia da plataforma de dados da prefeitura, e a professora Valéria, desculpa, não vou lembrar o nome agora, convidada, mas ela falou que a convidada, ela falou que existe essa plataforma. Então, assim, às vezes é a gente que nem sabe às vezes é mais similar do que a gente acha, tá? E do que é de verdade. O que eu vejo, assim, eu vejo isso de verdade, assim, é que eu sinto aqui em Barcelona tem uma noção de melhoria da cidade um pouco constante, que eu não vou poder falar para vocês de quando que isso se é pós-Olimpíada, que, por exemplo, os meus chefes, eles são de Barcelona, eles sempre me contam que Barcelona antes era totalmente diferente, era uma cidade menor e tudo mais, e hoje em dia Barcelona é a terceira cidade mais visitada da Europa em termos de turismo. Então, e hoje em dia esse caldeirão fervendo, assim. Mas eu sinto que existe uma iniciativa de melhoria da cidade bem constante, assim. Claro que existem críticas, claro que a administração pública não só faz coisa certa, não só faz coisa errada, claro que existem erros. Por exemplo, na questão da Covid, muita gente critica o jeito que a administração levou, mas eu vejo que existe um sentido constante de melhoria aqui, sabe? De melhoria do espaço público. Você vê o tempo todo aqui tem alguma coisa acontecendo, tem uma rua sendo alargada, tem o sistema de bicicleta que está sendo trocado, é o jardim que está sendo replantado de novo, porque o jardim ficou meio destruído por causa do inverno. E eu não sei, às vezes eu tenho uma impressão que pode ser até um pouco errada, eu não sei, eu até tenho um pouco de medo de dar esse tipo de opinião, mas às vezes eu tenho um pouco de impressão que a iniciativa privada é muito determinante na administração brasileira, de um modo geral. Eu acho também. E eu tenho essa crítica, digamos assim. Então eu diria isso, mas igual eu falei, eu não acho que Barcelona está tão na frente assim. Eu acho que a gente faz um trabalho legal aqui, eu acho que a gente faz um trabalho bem novo, mas eu acho que, igual eu disse, a convidada mostrou aí um lado da prefeitura que eu não conhecia e que, de repente, tem que ficar mais público mesmo para as pessoas conhecerem e começar a trabalhar com isso. Entendi. Então, tem um filete de esperança aí, né? Vai acontecer. Legal, beleza. Obrigada. Eu vou estar pelo Horizonte um dia, gente. Gente, para terminar, tem mais uma pergunta, só que eu não tinha visto. Desculpa, Carlos. Carlos Ivan pediu para fazer uma pergunta aqui, Dedes. Acho que a gente pode encerrar com a dele. Tá bom? Tá bom. Carlos, você está aí? Estou sim. Tudo bem? Carlos, beleza? Tudo bem, André? Tudo bom, cara? Parabéns pela palestra, achei muito interessante. Na verdade, eu queria perguntar sobre esse projeto da Cidade Velha, que eu achei muito legal, eu tive a oportunidade já de conhecer. O que foi realmente implementado, assim, mudança de horário e tal, eu queria entender um pouquinho mais, só uma coisa rápida, só para saber mais detalhes, assim. Não foi mudança de horário, não, foi porque o horário é uma lei
Aqui funciona o seguinte, tem um conjunto de licenças que você pode funcionar até às 5 da tarde, um conjunto que você pode funcionar até às 9 da noite, se eu não me engano. Oh, mentira, tem um conjunto que você pode funcionar até às 9, um conjunto que você pode funcionar até 1 da manhã, até às 3 da manhã, e um conjunto que pode virar à noite. Aí virar à noite é tipo boate, essas coisas. Então, o que a gente fez, na verdade, foi limitar onde que você poderia instalar cada tipo de licença. Então, utilizando aquela plataformazinha lá que eu mostrei, que mostrava a densidade do lugar, você podia falar assim, ó, em tal lote pode colocar um restaurante de até 50 metros quadrados. Por quê? Porque em volta dele comporta esse tipo de situação. Porque o grande problema que a gente estava vendo é que, às vezes, um lugar estava muito denso de bar, de restaurante, e isso estava gerando esses conflitos com som, né, e tudo mais. Então, o plano de uso é basicamente onde que você pode colocar cada tipo de licença e onde que você não pode. Então, o que a gente fez foi exatamente limitar e falar. E às vezes não é nem limitar a licença, às vezes é o tamanho da licença. Às vezes para falar, aqui pode botar um restaurante, só que o restaurante pode ter 20 metros quadrados. Pode ser um restaurantezinho para 3 pessoas, entendeu? Entendi. Então é muito mais no sentido do tamanho e da quantidade do que do modo como ela funciona mesmo, sabe? Legal, é porque é isso que eu estava imaginando, porque e eu acho que aí a prefeitura tem que ter uma ação muito rápida nisso, que a gente vê coisas acontecendo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte ou Nova Lima, que tem lugares de moda, e aí, de repente, abre 500 coisas ao mesmo tempo, e aí começa aquela tanto de quebradeira e tudo, e que você tem um dado ali já, e às vezes o poder público demora para agir, né? É um caso ali de Nova Lima, que você já deve conhecer, que abre muita coisa ao mesmo tempo, e aí você vê uma série de coisas fechando, porque não houve esse controle de alvará, de licenciamento para fazer. E eu achei isso super interessante, eu imaginei que teria alguma coisa nessa parte comercial, é isso que eu queria saber mesmo. Isso, mas é muito nesse sentido, de não deixar áreas ficarem totalmente saturadas de um determinado tipo de atividade e outras totalmente vazias, entendeu? É questão de alcançar esse equilíbrio, né? Ótimo. Utilizando o poder público. Quem vai atuar aí é o poder público. Sim, tá? Sim. Beleza, achei muito interessante. Obrigado. Boa pergunta, cara. Ô, gente, eu acho que é por isso, por hoje é só, né? Acho que chegou, já temos boas palestras, já passamos ali um pouquinho do horário. André, muito obrigado, cara. É incrível poder ouvir e ver esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de atuação. Um escritório trabalhando com urbanismo, aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns interessantes e tal, mas o trabalho da prefeitura também é muito legal. É sempre bom ver permitir essa troca e essa questão sobre a discussão sobre o espaço urbano, sobre gestão urbana a partir de dados bem informados e tal. Se você quiser falar umas palavras finais aí para encerrar, é com você. Mas muito obrigado pela colaboração e pelo tempo. Não, eu queria agradecer, foi um prazer enorme assim, participar, foi um prazer, foi um orgulho receber esse convite. Eu igual falei, eu tô aqui, eu trabalho aqui, mas a cabeça está no Brasil, a cabeça está em BH e eu quero que melhore tudo. Então, é um prazer enorme para mim participar, é um orgulho danado participar e poder falar e poder mostrar o que eu faço aqui. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu. Beleza. Vamos encerrando então, pessoal. Muito obrigado. Podem